Olá, bem-vindos a mais um episódio de Viagens na Bíblia. Conosco nós temos hoje a pastora Elisa. Pastora, muito bem-vinda ao nosso programa, é um privilégio tê-la conosco. A pastora Elisa tem o seu ministério aonde? Prazer é meu, primeiro, Dina, Uhum. né, de estar aqui com vocês, participando desse episódio de mais uma viagem, né, Yeah. às pessoas da Bíblia ali, aos personagens, pessoas reais, como a gente estava falando um pouco antes, É né. verdade. Meu nome é Elisa, eu sou da Igreja Fonte da Vida, do Ministério Fonte da Vida. Hoje nós temos em 3 lugares, né, então a sede nossa fica aqui em Wembley, Oh, aqui pertinho. E hoje eu e meu esposo, o pastor Felipe, nós estamos com uma igreja em Wimbledon. Então uau. nós temos lá o nosso ministério todos os sábados, né? Nós não temos ainda os domingos, não conseguimos ainda, se Deus quiser, logo teremos. Amém. Mas é muito difícil, né, conseguir os domingos aqui, não sei, né, como que é para a igreja inglesa é mais fácil, né? Mas assim, para a gente conseguir lugar, para alugar e etc. Yeah. Mas por enquanto estamos lá todos os sábados à noite. E tem sido uma bênção, um desafio novo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Igreja começando, mas É isso mesmo. aceitando o desafio do Senhor. Para aqueles que vivem em Wimbledon, se tu não tens um lugar para frequentar uma igreja e desejas conhecer Jesus, nós vamos passar o endereço aqui da Igreja da Pastora e podes fazer uma visita. Mas hoje nós temos uma paragem muito especial, não é? Uhum. Nós vamos parar na casa de duas mulheres excelentes que nos ensinam muita coisa, Marta e Maria. Agora é consigo, pastora. É verdade. Quando você falou para mim sobre com quem eu gostaria de falar, de quem, né, eu gostaria de falar, eu confesso, pensei em muitos personagens. Pensei primeiro em Ruth, Uau. que eu gosto muito dessa história, né, sobre os recomeços ali que Ruth e Noemi fizeram, né, as É verdade. decisões que elas tomaram, mas o Senhor tem falado muito comigo sobre Marta e Maria, e inclusive eu estou lendo um livro excelente, depois eu posso deixar o nome aqui, e eu estava pensando sobre ela e sobre o que a gente realmente tem vivido, né, e como Marta ali expressa, na maioria das vezes, o que nós somos, né? É verdade. As nossas correrias, as nossas intempéries, né? O nosso dia a dia. Hoje a gente vive uma geração, não sei se você concorda comigo, mas uma geração que a gente não sabe mais esperar. É o impulso. O impulso. Né? Antigamente, eu me lembro, a gente assistia filmes, assistia coisas e tinha que esperar o comercial para poder ver o iniciar alguma outra coisa, não é verdade? É verdade. Só que hoje, uma criança não consegue esperar um minuto Não. ali a propaganda do YouTube para poder passar e continuar assistindo aquilo que ele está buscando e procurando, né? Então, a gente vive essa correria e lembrando ali de Marta e Maria, eu vejo o quanto a gente precisa ser parecida ainda mais com Maria, né? Aprender ali a esperar, aprender a se aquietar. É verdade. Aprender a ouvir, né? Mais do que falar, né? A gente tem muitas experiências assim no nosso secreto, né? E quantas vezes a gente tá como Marta, né? Falando e esperando a resposta do Senhor, né? Verdade. Só que a gente não espera, de fato, ouvir e sentar ali aos pés do Senhor, né? Só que Marta, eu estava pensando sobre ela, e ela tem muitas virtudes, né? Tem, sim, inegavelmente, ela era uma mulher que sabia servir, que sabia hospedar, não é mesmo? Porque imagina chegando ali, né? Então daí a gente vai falar um pouco do capítulo ali de Marta e Maria, quando recebem ali os discípulos de Jesus, né? Especificamente desse capítulo que está ali em Lucas. E então, Marta, vamos imaginar aqui, né? Nos nossos tempos reais, porque às vezes a gente lê a Bíblia, eu não sei, mas a gente só acha que é um personagem. Mas a gente precisa se conectar, colocar isso na vida real, né? E daí eu fiquei pensando como Marta, né? Imagina, chega aqui, fala para você, Dina, tá chegando aí Jesus e mais 12 discípulos. E olha se não fosse mais, né? Porque no capítulo anterior diz que Jesus mandou 70 ali para poder falar sobre o evangelho, né? Então devia ter um pouco mais de 12 ali, eu acredito, eu não sei. No meio do povo. E aí você recebe essa notícia e fala, agora eu tenho que fazer comida, tenho que receber bem. E Marta mostra que Marta era uma pessoa que gostava de receber, né? Então eu acredito que ela queria tudo com excelência, tudo com
com beleza, né? E eu acredito, imagino ela ali, ó, nas panelas, fazendo um monte de coisa, conversando com a Maria, né? Assim, Maria, olha, a gente não pode esquecer o frango, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o cordeiro, né? Porque, né, Jesus gostava de cordeiro. Exato. Enfim, e aí eu fico imaginando na hora que chega todo mundo ali, ela preocupada com aquilo, então a boa vontade, o serviço de Maria, de Marta, estava ali, né? Sempre. Mas Marta ali, ela abriu a casa para Jesus. Mas nem sempre quando a gente abre a nossa casa significa que a gente está abrindo o nosso coração. Exatamente. Não é verdade? Porque às vezes a gente está ali, e eu vejo muito isso, sabe, Dina, assim, nos tempos de hoje, a necessidade não só dentro da igreja, mas fora da igreja, de aprovação, né? Então, assim, a gente precisa fazer um monte de coisas, então, com excelência, porque hoje a vitrine são as redes sociais. E aí a gente vê vários recortes de tantas coisas e pessoas bem-sucedidas e ministros, meu Deus, uau! A gente fica assim, né? Eu nunca vou ser igual. E você começa uma corrida desenfreada de algo que talvez nem o Senhor te pediu. E a comparação às vezes torna-se perigosa, porque nem sempre Deus te pede aquilo que tu vês nos outros. E Marta tem, eu penso que há lugar para Marta. No reino de Deus. Para nós, né? Porque eu me enxergo muito em Marta. Quantas vezes, Senhor? A única coisa é que possivelmente Marta não soube discernir o tempo de estar aos pés de Jesus. Exato. E o tempo de servir. E é interessante a palavra que Jesus fala com ela, né? Quando ela está ali correndo e ela chega, imagina ela ali nervosa e chega assim, cadê Maria? Aí chega lá na sala, né? Jesus, não te importas que ela não está aqui me ajudando, né? Então, primeira coisa que eu vejo ali, e é interessante, a palavra que Jesus usa, né? Fala que Maria estava distraída e ocupada, né? Com muitos afazeres. Né? Mas tem muitas coisas interessantes nesses 4 versículos, né? É tão curtinha essa história, mas ela tem tantas lições. Então, uma delas que eu vejo, primeiro Marta ali distraída e ocupada. A palavra fala que ela estava desse jeito. E eu vejo uma estratégia demoníaca de Satanás mesmo para nos deixar desse jeito. Distraídos e ocupados. Distraídos e ocupados. Uau. E hoje é o que nossa geração está vivendo. Uma distração e uma ocupação frenética de coisas que a gente nem sabe o porquê. Porque eu preciso de aprovação. Porque eu preciso que as pessoas me aceitem. Sabe? Então a gente chega no final do dia exaustos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, de todas as maneiras. Por quê? Porque a gente está correndo atrás de algo, de uma aprovação que o mundo não pode dar. E até porque nessa correria, como estamos tão distraídos e ocupados, nós nem deixamos o Espírito Santo curar o nosso coração, as nossas almas e as nossas feridas. Por isso é que há essa competição, por isso é que há essa comparação, porque bem lá no fundo ainda há rejeição, ainda precisas que alguém te aprove, que sejas aprovado para fazer as coisas. Então a Marta, eu creio que Jesus deixou-lhe um bocadinho assim, faz lá o que tens que fazer, porque no fundo estava a olhar para o coração dela. Exato. O que ela fez não foi errado, mas de facto há áreas na nossa vida e no nosso coração, na nossa alma, precisam ser curadas e restauradas para nós não precisarmos que sejamos aprovados quando fazemos algo. E ela se calhar estava à espera que Jesus dissesse: oh, vem Maria, Marta, tão bem, ela está a fazer tudo tão bem. Mas o silêncio de Jesus fez com que ela... Jesus, tu não estás a ver que Maria podia me ajudar? Aquele silêncio provocou algo dentro dela. Exato. E você falou uma palavra muito estratégica de hoje, né? Aprovação. E por que a gente se sente sobrecarregado? Porque a gente quer aprovação. Não é verdade? É verdade. Quando você... E aí é interessante que as expectativas que a gente quer que o outro tenha de nós por causa da aprovação, quando Deus chama, se a gente olhar ao decorrer das passagens, todos eles tiveram que deixar as expectativas de lado. Né?
E Maria foi uma dessas pessoas, É verdade. né? Então, assim, por que que a gente se sente sobrecarregado? Porque a gente acha que precisa de uma aprovação de alguém. E demonstrar o nosso Demonstrado, trabalho. né? Mas algo muito interessante que o Senhor falou comigo sobre a priorização, né? Sobre a importância da prioridade, porque nem tudo que é bom, eu até anotei aqui, merece atenção agora. Eu gosto de uma palavra em inglês que diz, muitas vezes nós fazemos good things, but not God things. Exactly. Nós Yeah. fazemos coisas boas, mas não as coisas de Deus. Isto é muito importante. Exatamente, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer esse serviço aqui, vamos colocar isso, dentro da igreja. Então eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou servir, seja como for que você aí está servindo na sua igreja. Mas talvez isso esteja ocupando o lugar de prioridade do Senhor. Né? Às vezes a gente se esconde atrás do serviço, dizendo, Deus, olha aí, tá vendo que eu tô fazendo um monte de coisa? Yeah. Mas nem tudo que é prioridade não, eu coloquei nem tudo que é bom merece a sua atenção agora. Exatamente. Né? Então a gente precisa aprender a colocar as prioridades no lugar certo. E eu vejo que a Maria ali, ela conseguiu fazer isso, porque ela realmente não estava distraída com tantas coisas. Yeah. E é tão legal isso que você falou também, agora há pouco, sobre o amor de Jesus com Marta, né? E Marta não fez errado. Vamos colocar mais um ponto positivo aqui para Marta. Marta, ela levou a sua queixa para Jesus, não é? Yeah. Quando ela chega lá para Jesus indignada, esperando que Jesus ia dar a resposta que ela queria, quantas vezes a gente não espera uma resposta do Senhor que a gente quer ouvir? Né? E eu tenho depois um testemunho, posso até falar aqui rapidinho, mas assim, a espera é um lugar difícil de estar, né? Porque a gente perde o controle das coisas. Só que Marta ali, quando ela demonstra essa indignação, não era só porque, Jesus faz alguma coisa, porque ela queria estar no controle. Exatamente. E quantas vezes a gente não age desse jeito? Eu não sei você, mas eu muitas vezes já questionei Deus, mas por que não fez isso agora? Por que não foi desse jeito? A gente tem uma ideia de respostas das nossas questões, das nossas perguntas para o Senhor. É verdade. Né? Só que a gente fica frustrado quando aquilo não acontece. À nossa maneira. À nossa maneira. Eu costumava perguntar também muitas vezes, Deus, mas porquê? Até que eu aprendi que não era porquê, é para quê. Porque situações acontecem nas nossas vidas, é para que Deus nos cure, para que coisas no nosso coração venham ao de cima, que precisam de ser completamente restauradas. E realmente aqui Marta e Maria, é uma passagem na Bíblia que mostra muito do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, e muitas vezes nós estamos mesmo como Marta. Maria, por outro lado, eu penso que Maria ela já teria um diferente relacionamento com Jesus. O facto dela se sentar aos pés de Jesus, ela estava com fome e sede de Jesus. Exato. Eu creio que Maria também queria servir o melhor possível para Deus, mas possivelmente, Jesus vem à nossa casa hoje, eu não sei quando é que ele vai voltar, nem sei se ele vai voltar, então deixa-me aproveitar todo o ensinamento que ele tem. Exatamente. E Maria, quando a gente vê essa atitude e esse comportamento de sentar aos pés de Jesus, se a gente for estudar um pouquinho como que era ali no começo, né? Aqueles que se assentavam em volta de Jesus ali, primeiro, que mulher não tinha esse direito, né? Então, assim, eu vejo o amor de Jesus tão grande com as mulheres ali no Novo Testamento, o tempo todo ele chamando as mulheres para o centro do palco, né? De alguma maneira. Tem um livro que chama Jesus e as Mulheres, que é maravilhoso, depois eu pego o nome da escritora, mas ela usa esse termo de Jesus chamar as mulheres para o centro do palco, de mostrar a importância da mulher, né? E Maria ali, ela estava sentada, esperando e aprendendo, como alguém que quer ouvir. E sabe, Dina, não sei, às vezes eu creio assim que falta isso pra gente, sabe? De querer aprender, porque é uma questão de humildade isso. É mesmo. Né? Às vezes a gente se acha tão
bons em coisas que o próprio Senhor nos deu, Uhum. né? Os dons, os talentos e tudo mais, que a gente acha que isso daí é suficiente. Só que essa passagem é tão linda porque ela aponta diretamente para a graça. E até porque é extraordinário, até porque nós podemos ter dons, podemos ter uma série de coisas, mas aquilo que Deus quer é o fruto. É o fruto. E nesta altura Maria não deu o melhor fruto. Maria não, Marta é. não deu o melhor fruto. Mas é realmente uma passagem interessante, até porque nós vemos ao decorrer da Bíblia, à medida que vocês vão lendo sobre Marta e Maria, mais à frente com Lázaro, quando Jesus vai visitar Lázaro, a Marta vai a correr e, Senhor, se estivesses aqui, enquanto Maria ficou à espera de ser chamada. Essa também é um ponto que nós vamos voltar, eu creio, porque é muito sim. importante saber esperar quando Deus te chama, esperar quando é a tua altura de Deus te colocar num outro nível e não tu correres e ficares acelerada porque achas que é a tua altura de brilhar. Exatamente. Então, assim, Maria, ali naquele lugar, naquela posição de aprender. Teve uma outra também passagem que ela ensinou, né? Quando ela ali jogou o perfume, ela não era mais uma aluna só, mas o Senhor Jesus disse, olha, agora que todo mundo tem que contar essa história, né? Quando ela derramou ali e ungiu os pés e a cabeça de Jesus ali, dizendo o próximo passo que viria, né? Sobre o sepultamento do Senhor e etc, né? Uau. Então Maria, assim, foi uma mulher extraordinária. Marta também, sobre essa questão da gente jogar as frustrações no altar do Senhor, foi o que Marta fez, porque quando a gente joga isso no lugar certo, o Senhor realinha as nossas ideias, Ele reconcilia a nossa vida, traz um novo direcionamento e traz um ensino. Exatamente. Porque Jesus falou o quê? Marta, Marta, por que você está assim tão preocupada e ocupado? E eu estava falando sobre apontar para a graça, porque quando Ele diz isso, Ele fala, não é sobre o que você faz, mas é sobre o que eu dou. E isso é demais. Profundo, é profundo. Porque assim, eu não preciso provar para o Senhor, e aí a gente elimina todas as pessoas ao nosso redor, porque se eu não preciso provar para o Senhor quem eu sou, quanto mais para os outros. Para os outros, exatamente. E aí vem a questão da identidade. Exatamente. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos de provar absolutamente nada para ninguém. Mas, pastora, nós vamos voltar. Tá. Nós vamos voltar porque que o papo realmente tá quente. Tem muita água aí para correr. Muito obrigado por estarem connosco, muito obrigado por nos assistirem. Qualquer informação que vocês precisem, mandem-nos mensagem. Nós vamos voltar com a pastora nesta segunda parte de Marta e Maria, porque aqui está um som de Deus e nós conseguimos sentir a presença de Deus nesta conversa. Um bem-aja para todos vocês e até o próximo episódio Viagens na Bíblia.